Sejam muito bem-vindos aí a mais um Sartori Talks, que o escritório promove, né? A ideia do escritório Sartori Advogados é sempre trazer temas de interesse do mundo jurídico e empresarial, e é muito gratificante para nós termos a presença de vocês, a companhia de vocês, sempre nos prestigiando, né, nesse esforço que a gente faz para tentar contribuir aí um pouco com as discussões cotidianas. Bom, antes, né, de iniciar os detalhes e passar aí ao nosso tema especificamente, eu só quero dar um recado para quem tem o interesse em ter certificado, né, do evento de hoje. Eu vou pedir para colocar o nome completo e o e-mail no chat, ok? Para que a gente possa depois encaminhar aí para o nosso departamento responsável, que vai emitir os respectivos certificados, tá bom? Bom, então, né, sem mais delongas e sem grandes demoras aí nesse momento, eu gostaria de dizer que o assunto de hoje é a nova tributação de lucros e dividendos. E para hoje, né, nós teremos a companhia, né, do nosso amigo Ronilton Dantas de Oliveira, né, que a gente conhece ele popularmente aí, né, no dia a dia como Dantas, né? O Dantas é um amigo nosso, é uma pessoa de extrema capacidade que gentilmente se dispôs a fazer parte aí do nosso evento, a vir debater e discutir um pouco esse tema com a gente, né? Vou ler rapidamente o currículo, né, do Dantas. Ele é sócio e diretor de consultoria tributária da empresa de assessoria e serviços fiscais Emasfi, é diretor de consultoria tributária das empresas GF Brasil Soluções Empresariais, True CPA Group, é graduado em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Fundação Santo André, em Gestão Tributária pela Trevisan Escola de Negócios, possui mais de 30 anos de experiência aplicados na área contábil e fiscal em empresas do ramo de indústria e serviços, em consultoria tributária e auditoria contábil. Então, esse é o nosso convidado de hoje, que vem aí para discutir algumas questões sobre tributar lucros e dividendos. Isso significa calcular imposto de renda em cima da distribuição de lucros, né, que é um tema que afeta todo mundo, né, todo mundo, indistintamente, todo mundo tem aí o seu interesse de uma forma ou de outra, tem o seu interesse nessa questão, né? Tem aqui um recado da Daniela no chat, né, a respeito do certificado e repetindo aquilo que eu falei, para quem tiver interesse em comprovar depois que participou do nosso evento. Bom, então, antes de qualquer coisa, quero agradecer ao Dantas. Dantas, muito obrigado, né, pela sua presença. E vamos então começar esse bate-papo, vamos falar um pouco a respeito dessa proposta do governo, né, para tributar lucros e dividendos. Eu gostaria de, antes, colocar algumas questões gerais, alguns aspectos gerais sobre o que a gente vai conversar, né, e depois eu vou provocar o Dantas especificamente aí para alguns pontos muito específicos e problemáticos dessa reforma, tá? Então, estamos com bastante gente já participando, vou entrar no conteúdo propriamente dito, ok? Pessoal, sem muita formalidade, o que que a gente tem para falar a respeito desse tema, né? Tributação de lucros e dividendos, ela está sendo chamada na imprensa como reforma do imposto de renda. Mas, na verdade, não é uma reforma do imposto de renda, pelo menos na minha opinião, né? A gente está falando de um projeto de lei que visa aumentar o imposto de renda. É o projeto de lei 2.337 de 2021, né? Por que que eu digo aumentar o imposto de renda? Porque a,
A Receita Federal e o governo e os relatores do projeto estão dizendo o tempo todo que não terá aumento da carga tributária, mas esses números ainda são obscuros, né? Ninguém ainda detalhou para nós por que é que não vai ter aumento da carga tributária. Esse é o ponto, né? Então a gente está falando ainda de um projeto de lei, né? Esse projeto ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele foi remetido ao Senado, né? Vai ser apreciado agora ao Senado. E a intenção do governo e pelo menos da base legislativa que quer a aprovação do projeto é providenciar a sua confirmação aí até o final do ano. Então, o primeiro alerta que a gente coloca para vocês é o seguinte: nós estamos falando de um projeto de lei. Estamos falando de um projeto de lei, ou seja, de uma norma que ainda está em tramitação. Isso significa que muitas das questões que a gente vai trazer, ou números que a gente vai colocar aqui, ainda estão sujeitos a uma confirmação, né, da sua versão final, né? Ainda estarão sujeitos a essa confirmação. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? O conteúdo da norma ainda pode variar. Aí vocês vão falar assim, mas Rodrigo, então por que discutir agora esse tema? Porque nós precisamos começar a nos preparar para ele, né? Como eu disse no início, a tributação sobre lucros e dividendos vai pegar todo mundo, vai atingir todo mundo, vai trazer de uma maneira ou de outra, alguns mais, outros menos, um impacto, e é importante que o tema seja debatido desde já. Concorda, Dantas? O que você acha a respeito disso? Está sem áudio, está sem áudio. Perfeitamente, Rodrigo. Uma boa tarde a todos, todos que nos acompanham. Sim, o tema é de suma importância, Rodrigo, e tem que ser amplamente discutido e debatido, até porque o assunto não é um assunto tão novo. Nós estamos discutindo questões relativas à tributação, seja consumo, seja lucro, enfim, mas a questão especificamente de lucros e dividendos é um assunto que vem desde o governo, talvez antes do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós estamos falando aí de um período de 1994. Claro que, como reforçou aqui o Rodrigo na questão de que ainda ele é um projeto, ele tem ainda uma sabatina por conta, uma vez que já foi passado na Câmara, agora tem a sabatina no Senado, mas evidentemente que o Senado e seus interesses, como da Câmara também, vai refinar um pouco mais alguns pontos específicos, e eu não tenho dúvida que o lucros e dividendos vai ser um deles, Rodrigo. Legal. E o ponto principal dessa reforma, então, desse projeto de lei é a incidência sobre lucros e dividendos, a alíquota de 15%. Lá no início se ventilou uma alíquota de 20%, isso foi debatido dentro do nosso legislativo, pelo menos na Câmara até agora, e foi fechado nessa atual versão, uma alíquota de 15%. O que significa essa alíquota de 15%? Significa o seguinte: toda vez que a empresa for distribuir o seu lucro para o sócio, para o empresário, para o titular das suas cotas, vai ter a incidência de imposto de renda na fonte, ou seja, a própria pessoa jurídica desconta 15% do valor e passa o restante para o sócio, tá? E por que o tema ele é tão debatido e ele é tão controvertido? Porque a pessoa jurídica, ela paga imposto de renda sobre toda a sua atividade, sobre o seu lucro já, seja ele lucro real, seja ele lucro presumido. Aí, depois que eu tenho a tributação da pessoa jurídica, o lucro da PJ é tributado no momento que, então, eu chego no resultado final, que é o lucro a ser distribuído para o sócio, eu vou tributar novamente, né? Então, tem algumas pessoas que falam que isso é uma bitributação, tem gente que fala que não é uma bitributação, porque uma coisa é tributar a pessoa jurídica, outra coisa é tributar a pessoa física. Em que pese esses argumentos acadêmicos e, né, teóricos que, né, vão permitir aí trabalhos e trabalhos ao longo dos anos, a questão que mais importa para a gente no momento é uma questão prática. Qual é o fato? O fato é que, no momento que eu vou receber a distribuição, eu, empresário, cotista de uma empresa, vou receber a distribuição de lucros conforme a atividade desenvolvida dentro dessa pessoa jurídica, eu vou ser tributado em 15%.
sendo que a pessoa jurídica já foi tributada, né, já pagou toda a sua tributação, e não só imposto de renda, mas a contribuição social, os tributos sobre faturamento e assim por diante, tá? Por isso é tão controvertido e por isso é tão importante debater esse ponto, essa alíquota de 15%. Outra mudança importante que a lei está trazendo é a extinção do juros sobre capital próprio, né? Ou conhecido aí no dia a dia como JCP. Também é uma mudança importante que essa reforma ela está pretendendo formalizar, sob o argumento de que juros sobre capital próprio tem sido usado para diminuir tributação nas empresas. Isso é uma meia-verdade, porque, de fato, ele gera uma oportunidade, né, dependendo da situação, mas ele também tem a sua razão de ser, a sua justificativa, desde quando ele foi instituído lá atrás, e parece que agora o governo está querendo acabar com essa figura, né? Depois, Dantas, vou provocar você especificamente sobre isso, né? Por favor. Para a gente ver se é realmente uma boa ideia ou não, né? Alguns dos Então, nossos amigos, muito possivelmente, nós temos aqui nos ouvindo, né? Aqui já online, ao vivo, e muito posteriormente, depois os que não vão nos assistir também. Certamente os contadores já sabem que a parcela, ou pelo menos a linha da sua receita tributável com essa possível extinção do juros de capital próprio, muito possivelmente vai complicar, principalmente aquelas questões de planejamento tributário, não, Rodrigo? Que você se empenhava tanto para poder chegar ao final do exercício do ano calendário, como, por exemplo, hoje, último dia da entrega da ECF do ano calendário 2020, que foi aí postergada pelo governo, mas os planejamentos, e um deles era o juros capital próprio, contabilizado como despesa no seu resultado e automaticamente por força normativa da legislação que permitia a dedução para fins de imposto de renda e contribuição. Com essa possível extinção, Rodrigo, até como você, reforçando mais uma vez o que o Rodrigo disse no início aqui da nossa conversa, ele ainda é um projeto, ele pode passar por um crivo de um entendimento que isso deveria ser mantido, mas certamente vai aumentar muito. Aqui já é um ponto, viu, Rodrigo, para nós dizer, e aqui já é uma certeza. Talvez alguns entendam que não, que isso não se caracteriza como um aumento tributário. De fato é, porque quando você elimina da base tributável pessoa jurídica um benefício como esse do juros capital próprio, efetivamente, consequentemente, você aumenta a sua base tributável. Por mais que a próprio projeto prevê, para os anos calendário 2020 em diante, se assim for aprovado, claro, a diminuição de alguma alíquota que o Rodrigo logo vai tocar no assunto, mas isso gradativamente, no efeito final fiscal, continua sendo um aumento, uma carga tributária maior. e o que me deixa um pouco surpreso, vamos dizer assim, é que continua se adotando o discurso de que não haverá aumento de carga tributária, né? Eu não Olha, consigo você veja entender. que talvez aqui também quem nos ouve é do ramo financeiro, da área financeira, a gente pode verificar isso muito facilmente nos balanços publicados em jornais, onde tem ali um estoque de lucros acumulados e até mesmo juros de capital próprio, Rodrigo, e amigos, que por mais que ainda não são pagos ou estão retidos para pagamento, a cada ano calendário ele continua servindo de um incentivo para diminuir a base tributável. Então, imagina você, mais uma vez, não poder contar com uma redução dedutível da base de cálculo da pessoa jurídica, a título de RCS no lucro real, se isso não se chama aumento de carga tributária, você tirando incentivo, então, eu não conheço a não ser esse. Eu costumávamos dizer que isso era um reajustamento, eu, pelo menos, Rodrigo, há tão pouco tempo que eu estou em consultoria, não são tantos anos, mas 24 anos me credenciou, pelo menos, a entender que a cada ano que passa, um incentivo entra e ele sai. E continua sendo um remanejamento e nunca uma melhor forma de diminuir esse custo tributário. Aqui aparentemente, pode ser que o plenário no Senado venha a também eliminar essa possibilidade.
E carga tributária é igual a inflação, né? Uma vez que o preço subiu, ele não abaixa mais, né? Exato. Não acompanha. Ainda, ainda ele pare de subir, abaixar é raridade. E a gente vê muito isso nas alíquotas da tributação, da carga tributária, né? Infelizmente, ah, esse modus operandi, ele, né, uma hora ele vai acabar sufocando a nossa economia nacional. Mas tudo bem. Vamos lá, estamos aqui para debater, né? Estamos aqui para enfrentar efeitos práticos. Então, o que que acontece? O projeto ele passa a aplicar essa alíquota de 15% na distribuição de lucros e ele reduz a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Ele passa para 8%. Hoje é 15 com adicional de 10. O adicional fica mantido. Então a alíquota final de 25 vai cair para 18%. Além disso, né, também tem uma previsão lá no projeto condicionada né, a retirada de alguns benefícios fiscais, então é uma intenção ainda, né, de se reduzir também 1% na alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, que hoje é de 9% e passaria para 8%. Então, no final do dia, qual é a proposta? A proposta é diminuir da alíquota final sobre o lucro das empresas, tirar 34% desse, é, da alíquota final e reduzir ela para 26%, ou seja, eu vou diminuir ao todo 8% na tributação sobre o lucro. Aí, a partir do momento que eu tenho lucro, vou distribuir, eu tributo 15. Então, assim, como é que essa conta ela não vai gerar aumento de carga tributária? É assim, realmente é uma questão ainda a ser destrinchada, né? Não sei, Danta, se você quer colocar alguma coisa sobre isso. Sim, porque visualmente já se deparar com essas notícias. E aqui, como conduziu o Rodrigo, de nós sairmos de uma taxa, eu não estou falando taxa efetiva, mas uma taxa de 34% de carga tributária sobre o lucro, ou seja, 25% e 9% hoje, como está, e reduzir ela para 26%, a expectativa, pelo menos do governo, pelo menos pelos estudos que ele vem fazendo de 2019 para cá, mais precisamente metade do segundo semestre para o ano, para esse período aqui de 2021, se espera que tenha-se um ganho, porque aqui talvez podemos dizer que está havendo uma remissão de receita, uma renúncia, digamos assim, por conta que o governo está abrindo mão de 8% dos resultados das arrecadações das pessoas jurídicas. Esse cálculo não é assim tão tranquilo e tão transparente, até porque a Receita Federal, Rodrigo, hoje, ela não possibilita aos contribuintes, e nós vamos chegar nesse ponto ainda, que é uma daquelas questões de vantagem e desvantagem, ela não foi amplamente debatida com o contribuinte para poder entender e visualizar que, sim, de fato, está tendo uma remissão de receita, uma renúncia fiscal, mas se compararmos isso a 15% de efetivos lucros que vão ser tributados, os lucros de dividendos, a parcela desse percentual de tributação dos lucros de dividendos continua ainda a ser maior do que qualquer outro tipo de renúncia que venha a ser feito pelo governo. A não ser que os contribuintes adotem outro caminho, né? E comecem a não distribuir, e aí, porque o mercado vai se movimentar, né? É inevitável isso, o mercado vai começar a se movimentar, e pode ser, né, que o tiro saia pela culatra, até eu acho que talvez isso pode acontecer, né? Mas aí a gente deixa para debater esses pontos críticos mais para o final lá. Eu ainda só para situar quem está chegando agora, estou passando aspectos gerais, né, do projeto, da sua atual versão, do que foi aprovado na Câmara, só para situar todo mundo, né, para ficar todo mundo na mesma página, e aí a gente vai começar a debater, né, as consequências desse projeto. Então, a ideia até agora qual é? Eu passo a tributar lucros na ordem de 15%, a tributação da pessoa jurídica cai de 34% para 26%. O projeto mantém,
né, a isenção, né, tem gente que fala que seria equivocado falar em isenção de imposto de renda na distribuição de lucros, mas popularmente é conhecido assim, didaticamente é interessante para a gente explicar. Então, né, a isenção na distribuição de lucros ainda vale para empresas do Simples Nacional e empresas do lucro presumido que venham a faturar até 4.800.000 reais por ano. Né? Esse número de 4.800.000 é exatamente o teto do Simples Nacional. Então, o governo quer fazer? Falou, olha, eu tributo a distribuição de lucros, mas eu isento quem está no Simples e quem não está no Simples, por alguma opção tributária qualquer, mas fature dentro dos limites do Simples também fará jus aí a essa isenção na distribuição de lucros. Então, esse é um aspecto importantíssimo, né, para a gente observar, porque ele pode ter uma consequência na vida prática muito grande. Na medida em que eu terei no mercado empresas que não são tributadas quando distribuem lucros e empresas que serão tributadas quando distribuem lucros, né? E é inevitável que os contribuintes venham a procurar se encaixar nas hipóteses de isenção, lógico, né? Bom, uma outra pergunta que muita gente faz, né, e que interessa muita gente no momento é a estruturação de grupos empresariais por holdings, né, e pessoas jurídicas que são sócias de outras pessoas jurídicas. O projeto também traz um mecanismo para evitar uma dupla tributação. Por quê? Porque se a gente pensar, né, na incidência do imposto de renda nessa distribuição de lucros, veja, se eu distribuir lucro para uma PJ e depois da PJ para uma pessoa física, eu teria uma dupla incidência. O projeto prevê um sistema para compensar essa distribuição e evitar que isso aconteça, né? A ideia é atingir realmente o sócio titular das cotas e não prejudicar esses conglomerados, né? Agora, vamos ver como vai ficar a redação final. E tudo Até isso... porque, né, Rodrigo, ele iria de encontro se assim não fosse. Você veja, a tributação de dividendos para as pessoas jurídicas aí, no caso, na forma do imposto de renda, ao que foi colocado de 15%, o sócio acionista, a pessoa jurídica, por exemplo, a holding, né, ela terá aí a possibilidade de utilizar o imposto de renda na fonte retido por conta da ocasião do recebimento dos dividendos das suas investidas, para poder compensar, como o Rodrigo disse, o IR na fonte por aquele devido às distribuições previsto no regulamento do imposto de renda. Então, uma das, talvez, os entraves, e até mesmo no começo das apresentações das propostas, isso nem estava em pauta. Então, imagina, aí configuraria mesmo uma bitributação. Então, pelo menos isso no texto está sendo convalidado. É. E tudo isso, todos esses aspectos gerais, então, o que a gente tem de principal? Tributação de 15% dos lucros, diminuição de 34 para 26 a pessoa jurídica, mantém a isenção para empresas que faturam até 4,8 por ano. Tudo isso válido, né, com validade projetada para 1º de janeiro de 2022, ou seja, o ano que vem já promete, né, do ponto de vista contábil, fiscal, empresarial, aí, de planejamentos que qualquer empresa vai fazer. Então, a ideia é que ele passe a ter validade já daqui a alguns meses. Tivemos alguns pontos rejeitados na Câmara também, né? Então, uma das propostas previa um escalonamento da alíquota, né? Essa proposta ela foi afastada. Então, olha, vamos começar a tributar devagar, vamos começar com uma alíquota pequena e eu vou subindo a tributação sobre lucros. Isso foi afastado, né? A ideia do legislativo é tributar tudo de uma vez, mudar da água para o vinho e vir com tudo já em janeiro, né? Tivemos propostas para alíquotas maiores, né, conforme o tamanho do lucro, então alíquota de 25% para lucros acima de 40 mil reais. Isso também foi afastado, a alíquota é 15%, tanto faz o lucro, né, o montante de lucro que está sendo distribuído,
tá? Tivemos uma proposta para submeter o lucro à tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física, né? Para quem não sabe, a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física é aquela que o empregado, o trabalhador da iniciativa privada ou da iniciativa pública, o servidor público paga lá em abril, conforme faz a sua declaração no imposto de renda, ainda que tenha sofrido já retenções na fonte durante o ano. Essa tabela, ela começa lá com uma faixa de isenção, vai até 27,5%. Uma das propostas falava o seguinte, falava, não, a gente tem que pegar o lucro e submeter a essa tabela. Por quê? Porque é a tabela da pessoa física, né? Também foi afastado, né? Essa questão também foi afastada, felizmente, porque é uma ideia bastante infeliz, né? É uma ideia de colocar em pé de igualdade pessoas que não estão em condição de igualdade, né? A gente tem que sempre ter uma preocupação muito grande com a leitura do princípio da isonomia, né, no direito tributário e no direito público de uma forma geral, né? Eu não posso colocar em pé de igualdade pessoas que estão em situação desigual, né? E toda vez que se fala de tributação de lucro, essa conversa surge e ela me incomoda bastante, né? Bom, isenção, né, de imposto de renda para sócios de escritório de advocacia, né, foi uma proposta colocada lá, não que eu seja contra, né, essa proposta, mas eu tenho dúvidas a respeito até da constitucionalidade dela, né, então ela foi afastada, não precisaremos discutir isso, e também foi afastado um ponto que a comunidade jurídica não se conforma, que é manter a isenção para lucros acumulados e contabilizados até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, manter a isenção para os lucros até o final desse ano. Não importa se o lucro foi ou não distribuído, né? Se o lucro está na empresa, mas ele diz respeito a 31 de dezembro deste ano para trás, a distribuição dele não seria onerada pelo imposto de renda. Isso, do ponto de vista jurídico, faz total sentido, né? Mas foi afastado. Certamente teremos discussões judiciais a respeito desse tema para as empresas que não fizerem aí a distribuição. Até, Dantas, eu estava lendo uma reportagem essa semana que falava que o relator da reforma do imposto de renda lá no Senado está preocupado com uma corrida para a distribuição de lucros. Eu fico pensando, mas o pessoal quer o quê, né? Eu penso assim, ora, vou tributar a distribuição a partir de 1º de janeiro do ano que vem, e não quer que as empresas distribuam aquilo que elas já apuraram, já contabilizaram, já acumularam. Não tem sentido, né? Não sei o que você acha a respeito disso. Aqui, Rodrigo, e aos nossos ouvintes, começamos a compartilhar daquilo que realmente, digamos que não se, até aqui, não estou falando de uma forma generalizada, todos os pontos do projeto de reforma tributária, mas você veja que a questão específica dos lucros acumulados, já contabilizados, mas ainda não pagos, ele, quando foi colocado em pauta, e foi rejeitado aqui, lógico, pela Câmara dos Deputados, começamos a perceber aqui, Rodrigo, com todo respeito a quem estava ali, votou, que ou faltou um pouco de conhecimento jurídico sobre o tema, ou realmente um pouco de questão prática e contábil e até bom senso. Porque, veja, esse tema dos lucros e dividendos a serem tributados, como eu disse lá no começo, ele não é um assunto recente, ele já é um assunto que se perpetua desde 1995. O embate da questão de se tributar aquilo que já está acumulado, uma vez que se muda o ano calendário e a legislação vai tributar aquilo que efetivamente é realizado no período, torna a questão aqui, como você mesmo disse, Rodrigo, que vamos ter, evidentemente, muitos apontamentos e questionamentos jurídicos em função disso. O que eu vejo que alguns deputados, não acompanhei tão de perto, mas eu procurei praticamente saber um pouco da opinião de cada um que estava lá votando,
faltou um pouco do conceito contábil. Aqui eles se pegam no quê, efetivamente? A premissa contábil de realizado e contabilizado são diferentes. A legislação do imposto de renda, ele trata a questão de creditado como aquilo que foi contabilizado. Então, você que está fechando seu balanço, por exemplo, e por contas das assembleias, ou então até mesmo por reuniões dos acionistas, cotistas, vamos distribuir parte dos lucros mediante uma reserva de lucro, ou até mesmo disponibilizá-los, vamos contabilizá-lo. Isso não quer dizer que a empresa tenha caixa efetiva para fazê-lo. Então, como disse o Rodrigo, um dos relatores do projeto, né, um deputado da região de Salvador, salvo engano, preocupado com a questão de ter uma corrida por uma distribuição, mas é evidente que isso acontece. Me parece, Rodrigo, que eles não se sensibilizaram na hora que foram fazer esse projeto, né? É claro que todos vão aqui procurar os melhores resultados. Se uma empresa tem aí no seu estoque, também no seu ativo, estava ponderando isso esses dias, tem no seu estoque, no seu ativo contabilizado como aplicações financeiras, acredite, se ele resgatar para pagar esse passivo, que também está lá no balancete, ele vai sofrer esse índice de imposto de renda na fonte, né? Então, de todo modo, não acredito que vá ter uma substancial perda de arrecadação pelo governo. Tanto isso é verdade que, se isso for à frente, é lógico que a partir de 2022, os lucros a serem tributados não vão ser mais aqueles que estão estacionados ou acumulados no seu balancete, vão ser os lucros novos. Isso vai depender também muito do que o governo espera de ter da sua própria economia, não? Afinal de contas, o próprio ministro da Economia, para que ele faça e tenha um empenho de que isso efetivamente se propague, a economia tem que dar passos muito largos, porque se realmente ele ficar com questões de recessões, entraves jurídicas ou políticas, evidentemente que aqui não precisa nem fazer tanta conta, o governo não vai ter em si um êxito tão grande na arrecadação de seus impostos por conta de lucros acumulados. Mas é um ponto bem observado, Rodrigo, porque há um entrave jurídico daquilo que está acumulado para aquilo que pode ser tributado a partir de 2022, e eu não tenho dúvida que esse vai ser um ponto aí que os advogados vão se debruçar para poder aí dar o direito aos seus clientes. Eu particularmente eu acho que se tiver uma corrida, todo mundo distribuir tudo que está acumulado dentro da empresa, para não pegar a tributação, distribui. O ano que vem, as empresas estarão sem lucro dentro delas. Aí, olha, não, vamos aguardar, vamos fazer planejamento, se segurar essa distribuição com a redução do imposto de renda da pessoa jurídica, pode ser que a receita caia, né? A receita do governo pode ser que caia, né? Então, é um projeto que provoca todo esse movimento no mercado e pode ser que no primeiro ano essa receita caia. Então, não sei se esse era o momento certo para apresentar isso, até porque o ano que vem é o último ano de mandato do executivo, enfim, né? Mas, né, essa não é exatamente uma preocupação nossa, né? É uma preocupação mais, né, do Estado. Bom, então quais são os argumentos favoráveis, gente, a essa tributação, né? Sempre o discurso é sempre o mesmo. Primeiro ponto é: a maior parte dos países do mundo realiza tributação sobre lucros e dividendos. Esse é o primeiro discurso. O segundo é preciso que haja uma igualdade, uma proximidade maior de quem recebe a distribuição de lucros com o trabalhador, pessoa física, empregado, né? Isso aqui, obviamente, tem por trás a ideia de igualdade, de isonomia, que é um ponto que a gente pode aprofundar depois, tá? Pontos contrários, né? Quem discute essa tributação fala que não houve uma participação da sociedade no debate, né? E ninguém apresentou estudos claros e satisfatórios do impacto econômico que essa tributação sobre os lucros vai gerar. Então, ainda, pelo menos para a sociedade, para quem está do lado de cá, é uma surpresinha, né?
Acredita-se que a Receita tem todos esses números muito bem delineados, o Ministério da Economia está super alinhado com isso, mas para nós aqui, né, o que ainda foi apresentado, divulgado, ainda não resolve todas as dúvidas. Então, está difícil precisar o real impacto que isso vai trazer para o dia a dia. Então, feitas essas observações iniciais, né, sem querer me alongar muito, já me alonguei um pouquinho, né, eu vou passar a provocar você, Dantas. Vou fazer algumas perguntas, né? Quero dizer aí aos nossos participantes, né? Muito obrigado aí a todos que estão ouvindo. Se tiverem dúvidas, colocações, coloquem aí no chat, né? Eu estou acompanhando o chat aqui, né, a gente traz para debater também. Vamos aproveitar esse momento, esse é o intuito, né, do evento Sartori Talks, tá bom? Então Perfeito. vamos lá, Dantas. Primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte: esse é o momento certo para fazer essa reforma? É o seguinte: nós estamos numa crise econômica, né, no meio ou saindo de uma pandemia, já na extensão de uma crise econômica que já vinha antes da pandemia. O cenário é de inflação, o cenário é de reposicionamento de preços e produtos no mercado. Né? Quem acompanha os preços aí está vendo o que está acontecendo. Né? Aí o governo, ele vem nesse momento em que o mercado está ainda desajustado, ele vem colocar uma tributação sobre a distribuição de lucros das empresas, né? Qual que é a sua visão sobre isso? O que que você acha? Olha, Rodrigo, acompanhando um tema já a longa data, depende muito da visão da qual nós temos de o que é reforma tributária. Então, veja, antes de mais nada, o que seria uma reforma tributária? Uma reforma tributária nada mais é do que uma alteração de dispositivos constitucionais e legais que versam sobre a tributação. Isso não significa dizer necessariamente que qualquer simplificação ou redução do oneroso sistema que nós temos, né, mas apenas que ele será alteração dos padrões atuais. Se nós levarmos em conta o padrão atual que nós estamos, nos encontramos, e também o cenário econômico político, talvez seria interessante até colocar o tema em pauta, até porque, assim, se nós colocarmos isso numa economia tão que tivesse assim dentro dos seus trilhos com a arrecadação perfeitamente distribuída para a população, enfim, pelos modos operantes do sistema tributário que nós temos, isso seria perfeitamente adequado no momento que nós estamos. Mas eu não vejo que todos os índices econômicos e os digamos, os problemas que nós encontramos no cenário político, esse seja o melhor período. De todo modo, uma coisa deveria ter sido feita, e eu não vou dizer que é oportuno o momento de colocar uma reforma tributária agora. A reforma tributária, se ela fosse amplamente discutida, né, com todas as premissas e se debruçasse nos refinos e nos detalhamentos de cada um dos pontos, mais concretos, não exclusivamente falar, como que é o tema principal aqui, do lucros acumulados, seria interessante, mas, de todo modo, é preciso se avançar um pouco com o tema, Rodrigo. Não dizer, então, talvez por conta que é, mas algo tem que começar a ser reajustado. É claro que nós aqui sabemos que, muito por conta dessa reforma, e ele foi facilmente adentrado na Câmara e passou, talvez, digamos assim, até com folga, porque, salvo engano, foram 300 e poucos, 398, 314, alguma coisa assim, não me lembro bem ao certo número, de deputados que votaram favoravelmente o projeto. Então, você veja que talvez aqui a questão seja tão técnica, foi muito mais política, pensando-se aí que talvez numa questão futura, estou falando a curto prazo, para que o governo tivesse aí, pelo menos no seu próximo mandato, um pouco mais de sossego fiscal. Mas isso não quer dizer que ele prosperar com isso. De todo modo, não vou dizer que não é oportuno, mas ele poderia ser um pouco, ou talvez bem amplamente discutido com a sociedade e com outras pessoas que talvez pudessem complementar ali a ideia do ministro da Economia, do seu governo em um todo.
Dantas, você tem uma opinião bem mais tranquila do que a minha. Eu acho um absurdo, né? A gente chegar num momento como esse, as empresas com a corda no pescoço, a economia gritando por socorro, o empresário lá, com o dinheiro que ele tem, ele não sabe o que que ele vai fazer, se ele vai investir, que tipo de investimento ele vai fazer, se ele vai fechar a empresa. Aí vem uma reforma falando, ó, a partir de 1º de janeiro, o lucro que você distribuir vai ser tributado. E aí, mais um problema para ele pensar, poxa, então agora será que eu tenho que pegar todo esse dinheiro, tiro da empresa, se a empresa precisar, a empresa já está agonizando, né, crise econômica, pandemia, enfim, eu acho que a insensibilidade do projeto nesse momento, ela é absurda, assim, na minha opinião. Eu acho que é por isso que eu acho que é uma ideia um pouco, né, um tanto quanto infeliz nesse momento, né? Sou a favor de reforma tributária, mas uma reforma tributária que venha simplificar o que a gente tem hoje, né? Não uma reforma tributária que vem, vou usar uma expressão aqui, tocar o terror, né, em todo É. mundo, né? É Legal. como se fosse uma reforma também, até complementando o que eu disse, mais uma vez, eu não estou dizendo que eu sou favorável amplamente pelo texto, muito pelo contrário. O texto aqui, eu não vou dizer que tem falhas, ele tem aberrações que não foram discutidas, como, por exemplo, aqui nós estamos falando dos lucros distribuídos, nós estamos falando aqui de uma atualização da tabela progressiva, de uma incidência de 1.900 para 2.500, que não acompanhou a acumulação do índice de inflacionário. Nós estamos falando aqui de tributações de offshore, né? De aumento, diminuição aí para o capital por conta de distribuição. Você veja, mais uma vez, nós estamos talvez não falando com todo respeito a quem assim o ache, mas nós não estamos falando de uma ampla reforma tributária, nós estamos falando de um reajustamento. Por que eu digo, Rodrigo, que são momentos oportunos são aqueles em que o governo ele tem que se deparar numa situação que ele pode avançar com uma proposta dele. Então, se fôssemos pensar do lado do governo, pensando pelo menos do lado dele, é claro que ele está se beneficiando, não, de um cenário político ao qual ele, na Câmara, ele tem, vamos dizer assim, um amplo favorecimento a ele, tanto é que passou, talvez o Senado, representando o Estado, não vai ter o mesmo êxito, mas ele tinha que fazer alguma opção, algum tipo de redução para que isso talvez retornasse para ele, se assim for para o próximo governo. Mas, de uma forma, essa reforma, esse texto, poderia ter sido amplamente discutido. Então, não se trata apenas de falhas, mas de coisas que poderiam ser acrescidas ao texto. Certo. E esse discurso, Dantas, de que a maior parte do mundo tributa lucros e dividendos e o Brasil não. O que que você Bom, pensa a respeito? aí, Tem sentido a gente falar nisso? Não tem? O hum, que que você bom, acha? eu penso, sobre esse tema, eu tenho um entendimento do seguinte: os outros países, como nós sabemos, têm a sua tributação sobre os. Isso, creio eu, Rodrigo, que não vai ser um impeditivo. Claro que, evidentemente, as empresas que pleiteavam isso vão se assustar com. E quando eu digo se assustar, é porque parece que agora duas pessoas aqui discutindo, todos os ouvintes, dizendo, puxa, mas 15%, eu não sou empresário, eu sou pessoa física. Então, mas a pessoa jurídica que te emprega, a pessoa jurídica que coloca os investimentos na própria empresa, e claro, ele tem todo o direito de ter uma reserva sua de lucro pelo resultado dos seus esforços, do empenho que ele tem na empresa, ele vai mais uma vez sentir uma tributação de 15% sobre aquele lucro. Então, imagina, o 100% dele vai ser 85%, não? A tabela progressiva ela teve um aumento que não acompanhou a inflação, mas beneficiou muito dos trabalhadores. Veja, Rodrigo, aqui colocando um adendo junto, isso é favorável ou não. Esperava-se, pelo menos, procurarmos em jornais e sites, nós vamos verificar isso. O governo esperava, com a redução, pelo menos, do desconto simplificado e outros temas, de ter uma remissão de receita de 9 bilhões. Você veja como isso é um descompasso para uma empresa. Recentemente, nos jornais, também acompanhamos a ação
por parte de impostos federais. Então, isso se reflete no resultado da empresa, que possivelmente tem uma margem maior, e as prestadoras de serviço, Rodrigo, que vai ser também, que nós vamos colocar aqui em tema, elas têm um markup bem maior, então ela vai ter uma distribuição maior e talvez aí, se passar mais uma vez essa possibilidade dessa tributação, sofrer com 15%. Em relação ao mercado, claro que há um problema, mas eu não vejo que vai afugentar muito dos investidores, lógico, não lamentar muito por conta disso, mas talvez, se passar, não venha a criar, assim, para pelo menos o investidor estrangeiro, criar tantos problemas. Vou pegar um gancho, então, no que você falou. Quem que você acha que vai sofrer mais com a reforma, Dantas? Que tipo de empresa? Quem você acha que vai sair prejudicado nessa história toda? Mais Digo, prejudicado? certamente as empresas, certamente as pessoas jurídicas, aqui mais uma vez falando de empresas, pessoas jurídicas, que têm a sua margem de lucro mais elevada. Essas empresas, certamente, elas vão sofrer mais, por quê? Porque ela não tem tanta despesa operacional, ou até mesmo as despesas operacionais a qual elas possuem, nem sempre também são bases de cálculo para poderem serem deduzidas, como é o caso do PIS/COFINS, não que as empresas se beneficiam por conta de suas despesas, dependendo de sua atividade, se retornarem crédito para dedução dessas contribuições. Mas certamente as empresas que têm um lucro maior vão sentir isso a partir de 2022, se isso for votado, certamente. Posso dizer que são os prestadores de serviços, Ah, basicamente. sem dúvida, sem dúvida. E aqui lembrando mais uma vez, Rodrigo, como você pontuou, as micros e pequenas empresas, elas estão fora dessa seara de tributação. Perfeito. Agora veja aqui um ponto que o Rodrigo começou a conversar sobre o tema conosco, que as empresas que estão submetidas ao regime do lucro presumido, elas com seu faturamento até 4 milhões e 800, não é isso, Rodrigo? Elas vão estar fora dessa faixa de tributação. Não é isso, Rodrigo? Perfeito? É isso aí. É Então, isso aí. imagine uma empresa, e por favor, aqui nós não estamos fazendo planejamento tributário, né, Rodrigo? Não, Mas estamos veja só situações debatendo, de estamos só conversando sobre o sim, tema. sim, certamente, porque alguém pode dizer assim, o Dantas sugeriu e o Rodrigo sugeriu no MAIF que nós fizéssemos isso. Não, não é isso. Como eu digo que o tema tem que ser amplamente debatido, e eu acredito que a equipe técnica do governo deve ter se debruçado nesse tema. Quantas empresas você acha, Rodrigo, que não vão ter? Quantas aberturas de empresas, seus CNPJs, não vai começar a existir, se assim for aprovado esse tema no Senado, ah, com a tributação dentro de um regime do lucro presumido? É como se eu quarteirizasse, eu fatiasse, perdão a palavra, fatiasse o faturamento, colocasse em empresas de grupos, né, e limitasse ela até 4.800, até eu chegar no montante que eu quisesse. Olha, nós estamos falando uma coisa aqui que não é algo assim que, puxa, ninguém pensou nisso. É evidente que alguém pensou nisso. Puxa, então eu vou descaracterizar a minha operação, abrindo talvez 2 ou 3 com os mesmos sócios, para eu receber isso. Talvez o governo, eu sinceramente e honestamente falando, Rodrigo, eu não acredito que a equipe econômica não parou para pensar nisso. Mas eu não tinha escolha. Porque a questão da isonomia era, para quem estava no presumido, assim, puxa, então, não me parece ser tão justo, porque os microempresários vão ter totalmente o seu resultado, lógico, limitado a 4 milhões e 800, né? E nós não. Então, você vê que se procurou, por conta da equipe econômica, do governo, se estabelecer um limite para que isso também não gerasse, talvez, discussões, o que vai gerar. Mas eu acredito que o governo, e aqui a Receita Federal, ela vai se deparar com um número crescente de aberturas de empresas do que, digamos, que seria, entre aspas, para alguns, o que se chama de planejamento tributário. Isso muito possivelmente pode acontecer, se não é que isso está lá no radar já da equipe econômica para poder acompanhar isso. Porque, afinal de contas, se isso realmente acontecer, quais são os mecanismos que o governo tem para monitorar isso? E se tiver, isso vai se do Estado para que poder monitore.
né? Então, nós vamos começar talvez, aberturas de concurso público para auditores da Receita Federal, porque aqui começou a necessidade de ter digamos, fiscalização maior em função desses números. Isso possivelmente pode vir a acontecer. E se a gente já vê isso no mercado, já é comum, né, dividir CNPJs, faturamentos em CNPJs diferentes, abrir empresa, o nome de familiares, para se manter no Cônjuges. Simples Nacional, né? Agora tem mais uma justificativa, mais um incentivo, né, que é se manter na isenção do IR sobre lucros, né? Perfeitamente. Bom, aí tem um ponto que é importante, né? Já que a gente está falando de receita, de fiscalização, que é uma questão que eu acho que talvez seja a principal consequência de tudo isso. Vai haver um incentivo à distribuição disfarçada de lucros? Me parece inevitável, né? Só para esclarecer para quem nos assiste aqui, a distribuição disfarçada de lucros, ela pode ser da seguinte forma: eu usar recursos da empresa para pagar contas pessoais dos sócios. Por quê? Porque aí eu não preciso distribuir o dinheiro para ele, eu coloco uma despesa dentro da empresa, a distribuição é menor e aí, consequentemente, a alíquota é menor. É a famosa DDL. O que você acha, Dan? Corroborando esse seu entendimento, veja, é uma prática que talvez algumas pessoas jurídicas, eu digo talvez, mas há muitas empresas, muitas pessoas jurídicas confundem aqui as suas despesas operacionais daquelas despesas do sócio. Então, o que pode ocorrer aí, como o Rodrigo disse, realmente as empresas começarem a contabilizar, evidentemente, no propósito de diminuir a sua base tributável lucro real, né, para que isso minimize o efeito de um potencial distribuição, ou seja, já que eu não posso receber a parcela dos 15% da qual vou sofrer uma retenção e um pagamento, então eu vou colocar, eu sócio, ordeno a minha empresa, ao meu contador, né, creio que aqui também contadores já perceberam que isso pode vir a ocorrer, de solicitar, não que ele manda, então ele determina que as despesas com escola, despesas com planos de saúde, aquisições, pagamentos, transportes, gasolina e todos os outros gastos inerentes à sua vida particular sejam no resultado para assim diminuir a base tributável. Caracterizando aí, então, Rodrigo, o que nós chamamos de DDE, né, que é a distribuição disfarçada de lucro. Agora, para que isso ocorra, e isso é muito mais fácil ocorrer, o governo ele vai ter que, mais uma vez aqui, isso é um custo do Estado para que ele possa fiscalizar isso. E quais são as ferramentas que ele tem para fiscalizar isso? Hoje ele tem amplamente o seu sistema em ambiente SPED, em que ele pode se valer para poder fazer as fiscalizações, enfim, e avaliar se as despesas ali contabilizadas são dedutíveis amplamente, Rodrigo, acredito que com essa reforma aprovada pelo Senado, o governo vai ter que ampliar aí as suas normas de fiscalização, as normas, eu digo inclusive as questões de leis, instruções normativas para poder coibir isso. Mas certamente, Rodrigo, e a quem nos ouve, isso também vai ser uma forma o sócio minimize o seu impacto de uma eventual tributação do seu lucro. Então, não é mais difícil fiscalizar a distribuição disfarçada de lucros do que você fiscalizar a tributação concentrada na pessoa jurídica? Sim, mas Não estou você veja. pegando uma batata quente na mão, eu, governo, não estou pegando uma batata quente na mão para resolver? Sim, olhando nesse âmbito, sim, mas aquilo que nós estávamos conversando aqui um pouco atrás, no começo da nossa apresentação, de um certo modo, né, começar a fazer alguns reajustamentos, mais uma vez, não considere isso, se algumas coisas são consideradas como reajustamento, e dentre elas você realmente correr o risco de alguns entraves que vai ocorrer, que talvez ele vai sentir a medida
Até porque a expectativa do governo era de quanto, pelo menos, que ele vinha falando até então? De ter uma receita em torno de 50 bilhões a título dessa tributação. Olha, ela podia ser 60, 70, vai depender muito, porque, poxa, certamente o empresariado não vai deixar de fazer alguns tipos de reajustamento, não quero colocar como planejamento, mas reajustamento para que esse impacto não venha também respingar na sua vida financeira particular. Empresa, do sócio. Algumas até então não se confundem, não? O seu rendimento além do Prolabore, claro, está nos seus lucros, mas aqui o DDL, eu também não tenho dúvida, Rodrigo, que ele vai ser um fator de conversa com o seu contador para que isso seja contabilizado. Eu acredito que o governo tenha pensado nisso. Questões de empréstimos para o sócio como mútuo, com uma empresa que esteja deficitária, eu não vejo como... Ver como que ele vai fazer essa fiscalização vai ser muito por normativas, mas isso vai ter um custo também para o governo. Então, vai aumentar o custo para o Estado, vai aumentar o passivo, né? Vai aumentar os litígios, os processos. Eu já estou até imaginando, daqui 10 anos, a gente com uma lista de decisões do CARF, do Judiciário, olha, esse pagamento aqui ele não é DDL, esse pagamento é DDL, esse aqui não é DDL, esse aqui é DDL. Sabe, aquela jurisprudência ao longo de 10 anos, o que foi formado. Ou seja, nós estamos criando mais um ponto de discussão e mais uma celeuma aí tributária, né, com essa reforma. O Rafael pergunta aqui, né, será que a Receita estaria preparada para fiscalizar já a partir do ano que vem? O que você acha, Dantas? O SPED é suficiente para pegar isso? Olha, Rafael, não é isso? Rafael, obrigado pela sua participação conosco. Rafael, eu vejo que a Receita hoje ela tem elementos, não vou dizer suficientes, mas ela tem instrumentos em que ela pode verificar isso, os cruzamentos de obrigações acessórias. Como tudo está no ambiente SPED, excetuadas as declarações de pessoa física, sim, a Receita tem elementos para poder fiscalizar. Quanta eficácia ela tenha para fazê-lo, mas certamente os cruzamentos das informações na declaração da pessoa física, por conta das suas variações patrimoniais, as pessoas físicas precisam tomar muito cuidado disso, claro. Talvez na variação patrimonial das declarações das pessoas físicas venha a ser um olhar um pouco mais criterioso por parte da Receita Federal, né? E talvez ela também tem ferramentas para poder identificar suas margens de custeio pelo ambiente SPED, mais uma vez, ela pode talvez fazer um grupo, como ela sempre faz, por atividade, e verificar se ali tá havendo um aumento de despesa que venha a ser por conta dos sócios. Olha, Rodrigo e Rafael, a questão de se contabilizar despesas particulares dos sócios dentro do seu resultado contábil de sua empresa não é uma prática que a reforma tributária venha a coibir. Não, isso já existe, claro. Ela pode ser até um pouco mais acentuada, mas se a Receita tem elementos, mas não acredito, pelo menos posso até mudar de ideia, mas não acredito que esse venha a ser o principal ponto de estratégia da Receita para poder angariar um pouco mais a parcela de 15% que ela vai ter, muito pelo contrário. Legal. Dantas, fala uma coisa para mim, esse discurso, né, esse outro discurso de que não, eu tenho que aproximar o empresário do trabalhador da iniciativa privada, do empregado, do servidor público, porque o empregado e o servidor público são tributados segundo a tabela do IR, pessoa física, vai lá até 27,5%. O empresário faz a distribuição de lucros para ele isenta. Então, na verdade, eu tenho um desequilíbrio aí, eu tenho que buscar uma aproximação. Tem sentido esse discurso? O que você acha? Depois eu vou dar a minha opinião, que ela é forte nesse sentido, mas... Então, vai a minha primeira, que é Você mais leve, é também. isso? Olha, não faz sentido esse discurso. Até porque a figura da pessoa física, como empregado,
aquele que tem um contrato estabelecido junto com a pessoa jurídica, que é o empregador, a pessoa jurídica, por mais que ela tenha, assim, dentro do seu expertise, do que ela faz proporcionar para uma empresa, para ela obter o seu resultado, sua receita, e assim a empresa por os seus lucros, nós temos aqui vou dizer, um mar vermelho de distanciamento do empregador e empregado. Mas, efetivamente, o compliance fiscal que um empregador tem para poder manter suas contas em dias, suas certidões, a parte operacional da empresa, a parte administrativa, há uma diferença muito grande aqui. Poxa, então, digamos que por conta que o governo resolveu reajustar a tabela da progressiva para as pessoas físicas, não? Em comparação a diminuir aqueles percentuais, como você disse, Rodrigo, da contribuição social, de para um, do IRPJ, que podia ser até gradativo, isso não quer dizer que um teve um ganho melhor que o outro, ou até mesmo vou comparar que eu, governo, fiz uma forma, um ajustamento, uma reforma, como assim ele intitula, para poder trazer um equilíbrio tanto para a pessoa física como a pessoa jurídica. Muito pelo contrário. Veja, por mais que se faça uma reforma tributária, e acho que isso é o que deveria ecoar nos ouvidos ou dentro das reuniões da equipe econômica. O compliance fiscal, o custo para as empresas terem em perfeita ordem sua contabilização fiscal e administrativo, os seus custos de obrigações acessórias, elas estão muito mais elevadas do que o do empregador, que, afinal de contas, ele não tem esse problema, essa preocupação em se manter as obrigações acessórias em dia. Se nós tivéssemos a unificação de uma forma, aqui não entrando no assunto, claro, mas a gente pode discutir isso em outra oportunidade, mas se nós tivéssemos de uma forma de ter um imposto único, ou voltado em alguma coisa equivalente, o que redução da carga tributária, aí sim. Isso até poderia dizer assim, eu não estou equiparando as duas pessoas, mas um equilíbrio no balanço na parte financeira. Mas não tem nenhum tipo de comparação, isso é até injusto dizer que estamos equiparando para ter um equilíbrio fiscal e econômico, de forma alguma. A pessoa jurídica, ela tem muito mais preocupações, mais uma vez, em obrigações acessórias para manter o atendimento e o bom funcionamento do governo, como você sabe, ou se você ainda não sabe, você que nos... Nós somos os verdadeiros auditores da Receita Federal, ou pelo menos coparticipamos de uma forma com que o governo possa fazer uma boa leitura da sua arrecadação, da forma como está sendo distribuído para os estados em função aí das questões de distribuição na parte tributária federal, efetivamente, né? Isso quem proporciona é você, contribuinte, você empresário, você que tem uma contabilidade, você que tem uma parte fiscal, que tem que atender a todas essas normativas, e são várias normativas, tanto é que eu duvido que a Receita Federal tenha um único consultor ali, e são muito bem preparados, respeito, tenho amigos ali, mas duvido que tenha um que tenha um conhecimento amplo, 100% de todas as normativas da Receita Federal. Então, claro, Rodrigo, não, é um descompasso, não tem por que dizer assim, estou equiparando e estou sendo justo por conta disso, muito pelo contrário. Eu também acho, e eu acho que aqui é um pouco daquela linha da isonomia que eu já comentei lá no início, né? Eu quero colocar uma igualdade, mas eu tenho que colocar uma igualdade a pessoas que ostentam uma posição de igualdade, né? O empregado, ele paga a tabela progressiva do imposto de renda, paga a tabela progressiva do imposto de renda, só que o empregado, ele tem direitos que o empresário não tem. E quando a gente fala empresário, a gente não está falando aquele mega, super, ultra empresário, nós estamos falando da realidade brasileira. São milhões de empresas que trabalham ali, mas tem um CNPJ do ponto de vista formal, mas atrás do CNPJ é uma pessoa física trabalhando fortemente ali de sol a sol para ganhar o seu sustento. Então, falar que, não, mas essa distribuição de lucros, ela tem que ser, o empregado paga quando recebe, então, mas espera, essa pessoa, ela já pagou sobre o lucro da empresa dela, ela vai distribuir, ela não tem direito trabalhista, ela não tem férias, ela não tem FGTS, ela não tem nada disso, né? E, além disso, ela eventualmente gera empregos,
né? Emprega pessoas, né? E está favorecendo o movimento econômico, e aí vem o discurso que, não, como o empregado e o servidor público pagam a tabela progressiva, o empresário também tem que pagar. São coisas diferentes, o empresário não está no mesmo patamar. Isso sem contar o risco da atividade, né? O empresário está exposto ao risco da atividade o tempo todo, né? O empresário, quando ele vai trabalhar, ele expõe é, o, quando ele vai trabalhar, ele expõe seu patrimônio pessoal, né? Ele está sujeito a responsabilidades que podem vir das mais variadas direções e aí tem sempre esse discurso, sabe, para tributar o lucro, não, porque o trabalhador paga a tabela progressiva, mas o trabalhador está numa outra condição, né? Uma outra condição, né? O trabalhador não investiu, o trabalhador não pegou o patrimônio dele para começar um negócio, o trabalhador não está gerando empregos, o trabalhador não está sujeito à responsabilidade, o trabalhador tem direitos, benefícios que o empresário não tem, enfim, né? É, o Joaquim coloca aqui, né? Entendo que é falacioso esse argumento de que os empresários, pessoa física, não pagam imposto ou pagam menos imposto, pois deve ser levado em consideração no cálculo toda a carga tributária suportada pela PJ também. Exato, Joaquim, é nessa linha que a gente está falando, né? Obrigado pelo seu comentário. Né? Veja, no dia a dia, a gente tem um empresário que está atrás de um CNPJ, né? Atrás do CNPJ não tem, eu tenho pessoas, né? Pessoas como nós, que estão ali trabalhando. Depois que eu paguei tudo, né? Que eu custeei todas as despesas de uma empresa, tudo que ela precisa pagar para funcionar, eu vou ter tributação, né? Aí sobrou um dinheiro, que teoricamente seria o lucro. Ah, mas esse lucro tem que ser tributado para igualar o trabalhador. Ah, mas e a tributação que já foi paga pela PJ? Né? Exatamente, né? Esse é o ponto. Quando a gente sai um pouco da visão teórica, formal, para a prática, porque acontece aqui no dia a dia, né? No mundo material, né? No mundo que a gente vive aqui, né? A gente vê que, de fato, né? Na prática, eu vou tributar 2 vezes, né? Por isso, esse argumento de que, não, eu tenho que equiparar, eu não tenho que equiparar nada, porque eu não estou falando de pessoas que estão na mesma posição. Eu estou falando de pessoas que estão numa posição diferente, né? O Wagner coloca aqui, né? Existe algum estudo do governo sobre essa modificação, no impacto dos preços dos produtos? Wagner, eu não vi, né? Vou ser sincero, né? Porque quem pagará esse custo o mercado, né? Ou seja, vai sobrar para o consumidor ou o empresário irá sonegar. Sonegar é difícil, Wagner, é cada vez mais difícil e mais arriscado, né? A maioria não vai sonegar, a maioria vai pagar e, logicamente, o mercado vai precisar se adaptar a essa nova realidade tributária. Por isso, aquela crítica que eu fiz inicialmente, né, sem querer me alongar demais, mas aquela crítica que eu fiz inicialmente é o momento da reforma, né? Veja, a gente está num momento de severa crise econômica, no momento de inflação, de reposicionamento de preço de produto no mercado e a gente ainda vai precisar conviver com o impacto dessa tributação agora a partir de janeiro de 2022, né? Então, sim, como o mercado desde a década de 90 ele se acostumou com a isenção sobre distribuição de lucros, foram criadas inúmeras pessoas jurídicas, prestadoras de serviço, a gente teve um forte fenômeno de pejotização, né? Sem querer entrar nas discussões trabalhistas, mas isso aconteceu e ainda acontece, as pessoas se transformam em pessoa jurídica, né, buscando economias. Essa economia, veja, ela não é uma economia muito para ela é uma economia que muitas vezes é necessária para a pessoa continuar trabalhando, né? Ou seja, o consumidor do trabalho, ele não consegue pagar uma relação de emprego, então ele vai contratar uma pessoa jurídica, e agora eu vou lá na pessoa jurídica para tributar, né? Então o mercado ele vai precisar se acostumar novamente, né? Por isso, essa nossa proposta de debater, de discutir, por quê? Porque a gente precisa começar a imaginar como vamos nos adaptar a essa nova realidade. E aqui, quando você comentou de equiparação, veja que, lógico, não é questão de desprender ou desmerecer, muito pelo contrário. Nós sabemos que essa reforma tributária proposta pelo governo, ele não veio com uma ideia de se criar uma simplicidade. Ainda não.
Tanto é verdade que a busca dessa tributação, pelo menos dessa receita que eles visualizam ter com aprovação pelo Senado, da tributação a 15%, pelo menos é a alíquota que está colocada para remunerar o governo, seria para, mais uma vez, cobrir um auxílio que até então se espera para o próximo ano, né, e até porque isso não, com aquela tão falada CPMF, não é isso, Rodrigo? Que vinha se perpetuando em todas as conversas, enfim. Então, vamos ter que buscar uma outra forma de poder emplacar isso de uma forma mais consistente, mais ativa. Claro, quando você fala em tributar, e quem aqui já sofreu a tributação da CPMF sabe que isso é indistinto tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física, ambos têm que sofrer isso daí. Então, o impacto seria menor para as pessoas físicas, pela tabela progressiva, não estou dizendo quem é sócio, pessoa física e pessoa jurídica, mas esse impacto seria menor e é lógico, a conta aí, mais uma vez, está sendo ofertada para quem tem seus negócios, pessoas jurídicas, e muito possivelmente a física vai ser tributada com esses 15%. Então, aí não é nem a questão de um descompasso, não é isso, Rodrigo? Quando nós vamos falar, vamos equiparar a pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa jurídica já tem todos esses entrames de manter o seu negócio, mas a conta, ao que parece, está sendo canalizada, direcionada para a pessoa jurídica. O Wagner até coloca aqui, né? Acho que os sócios não irão deixar de distribuir o valor que estão acostumados a receber, né? Por isso haverá um aumento de preço, o mercado pode absorver esse impacto, mas a custo da sociedade de consumo. É um pouco dessa readequação que está todo mundo imaginando que vai vir mesmo, né? Nós já estamos com inflação, sem contar essa reforma, né? Então, e o Joaquim comenta, né? Acredito que em função da DDL é possível que haja até a frustração de receitas pelo governo, né? Porque ele acha que a Receita não vai ter condição de fiscalizar tudo que é pessoa jurídica existente no país, né? Sem contar o contencioso que vai causar, né? Litígio e enfim, né? Para os Olha, advogados, eu vejo... o lado é bom, né? Mas, por outro, É, como advogado, até não poderia criticar isso, né? Mas como brasileiro, eu acabo. O meu papel de brasileiro acaba se sobrepondo e eu acabo criticando, não tem jeito. não, perfeito. E tem mais um detalhe em cima disso que ele pontuou, é que, claro, para que ele tenha uma expectativa de que ele tenha um retorno em função dessa arrecadação, as duas coisas não andam separadas. A economia ela vai ter que gerar mais empregos, ela vai ter que estar com o seu percentual de inflação mais baixo, ou seja, vai depender que nós estamos também, podemos repassar esse problema para o governo, Rodrigo. Não estou dizendo que vamos minimizar os 15% de ser tributados em função aqui de que tem só nós vamos a questão de sofrimento é só da pessoa jurídica. Não, o governo vai ter que se empenhar para que as empresas obtenham o seu resultado, possa ter resultado no seu cargo. Quantas empresas, é aqui onde um dos nossos ouvintes que nos acompanha relatou, há um estudo sobre isso? Olha, eu acredito que a Receita Federal se empenhou junto com a equipe econômica para mostrar e viabilizar esse estudo, mas não vejo, e também a gente não vai se deparar até o resultado final dessa votação no Senado, talvez até o Senado tenha, isso pode ser possível, mas até porque os senadores vão querer isso e onde que eles chegaram na conclusão. Mas aqui já tem um viés para poder ser aprovado. Eles vão ter que cobrir o gasto com o Auxílio Brasil, né? Então, isso não vai ser suficiente, porque a tributação só de 15% sobre o lucro vai depender, mais uma vez, do que eu insisto, de um cenário econômico e de uma diminuição do desemprego e uma taxa inflacionária menor para que ele tenha esse êxito. Uma coisa não anda sozinha. As empresas não vão proporcionar o seu lucro se tem aí um consumo maior. Então, aqui também a preocupação vai se passar para o outro lado também, Rodrigo, que é o do governo. Talvez ele nem esteja se atentando tanto isso, mas é para isso que ele tem uma equipe econômica para também dar esse resultado.
Certo. Eu acho, Dantas, e até a gente precisa até acelerar um pouco, caminhar para o final, né? Estamos nos estendendo aqui, mas o papo tá bom, né? O papo tá bom e a gente vai ser breve. Quem está aí nos ouvindo, vamos, né? Vamos finalizar em breve. Sabe uma coisa que eu estava pensando esses dias e até queria ouvir a sua opinião a respeito? Será que essa reforma ela também não diminui o potencial empreendedor do brasileiro? Porque hoje, o empresário ele recebe a distribuição de lucros, ele fica com o dinheiro na pessoa física e ele pode investir em outros negócios, né? Então, eu tenho por exemplo, uma confecção, eu posso abrir uma padaria, eu posso abrir uma empresa de tecnologia e assim por diante, né? E o empresário ele vai investindo, ele vai abrindo segmentos, ele vai atuando na economia. A partir do momento que a reforma vem incentivar que o dinheiro permaneça na empresa, será que essa liberdade de empreendedorismo ela vai ser tão ampla ou a gente vai ver uma limitação disso? Rodrigo, eu sou consultor tributário, sou auditor contábil. Eu vou pontuar de uma forma muito mais voltada a um consultor. A parte econômica eu não ministro muito bem, mas pelas empresas que nós auditamos, levando em consideração a sua cultura, e eu digo tanto as empresas que são estabelecidas aqui no Brasil, que têm seu capital estrangeiro, a sua vinculada, a sua subsidiária está lá fora, sua matriz, e é também o empresário brasileiro, eu não acredito que isso vai ser um impeditivo. Até porque o empresário ele se adapta a algumas questões tributárias, ele busca sempre formas de poder minimizar esse impacto. Veja que os negócios no Brasil, por conta dessa tributação, mais uma vez, aqui levando em consideração que em outros países no mundo isso já ocorre, infelizmente aqui no Brasil, se alguém fosse fazer essa comparação, não fazer investimento, olha, basta olhar num balancete e ver que do começo da linha lá de receita, digo uma DRE, até a última linha do balanço, tirando as provisões, o que está lá é tributada. O que for a título de receita, e a receita sempre vai ser. Mas, Rodrigo, neste ponto, eu acredito que, se passar, creio que o empresário vai buscar outras formas, talvez aqui se viabilize algumas delas, para poder não afugentar o seu investimento. O governo espera, inclusive, que isso seja colocado dentro da empresa. Vale lembrar aqui também o governo e sua equipe que para a empresa começar a empreender o seu investimento dentro de sua própria empresa, ela também precisa de seus incentivos, né? Estou falando de uma questão federal, não estou falando de uma questão estadual. Nós temos a questão estadual, são suas remissões, mas na parte tributária federal, talvez o governo venha, talvez é uma expectativa, venha se sensibilizar aqui de ampliar e abrir as questões de deduções por conta de investimento. Talvez até alguns de vocês que estejam nos ouvindo dizem assim, mas Dantas, a busca incessante por receita do governo vai fazer com que ele não tenha esse olhar assim tão benevolente para os para o empresariado. Talvez, mas eu acredito que passado, se aprovado, né, passado o primeiro semestre, um ano e se faça o cômputo do que foi arrecadado, o governo vem aí com as normativas a flexibilizar. Pelo menos é o que eu espero. Dantas, você é bem mais Otimista? otimista do que eu, Ah, muito mais otimista do que eu. Ó, o eu Emerson não sou colocou. tanto, hein, Rodrigo, eu não sou assim tão otimista. E também a gente não tem bola de cristal para adivinhar cenários, mas é que eu acredito piamente, Rodrigo, o governo tenha, assim, os seus empenhos em aumentar a arrecadação e políticas, e isso eu tenho em mente que não é por questões de equilíbrio econômico fiscal, não se pensa muito no empresário dessa forma, mas muito mais na sede de se arrecadar. Eu acredito que à medida em que o governo vai observando, vai calculando os efeitos daquilo que eles, em tese, se empenhou tanto o governo federal, né? Foi mais aí a questão política que o fez, mas
eu acredito que ao longo do tempo, isso vai começar pelo menos, não vou dizer minimizar, mas algo no sentido de investimento, de incentivo ao melhoramento do seu pátio industrial, enfim, algo nesse sentido, o governo vai ter que fazer. Né? Talvez seja até uma questão otimista, sabe, Rodrigo, mas os seus eleitores. Então, há um lobby, há uma força das entidades, e aí você que participa de entidades econômicas, de classe, de fundamental importância que você também opine isso, faça foro, quórum, junto com as associações, para que determinados interesses do seu e do empresário, você que é empresário também, tenha um equilíbrio lá quando for discutidos temas como esse que nós estamos discutindo. Legal. O Emerson coloca aqui no chat, né? Eu acho que o governo deveria sair fora e deixar a iniciativa privada cuidar de tudo. O Emerson já é. Eu achei que eu era mais extremado. O Aí, Emerson está um pouco mais do que eu ainda. esse é o parabéns. Um otimismo. Eu fico imaginando uma situação dessa. Nossa. O Fernando fala que ele acha realmente que vai diminuir um pouco o potencial empreendedor do brasileiro, né? Porque o dinheiro vai ficar alocado sempre na mesma empresa, né? E isso vai diminuir, né? Ou vai limitar, pelo menos, o movimento para novos negócios e novas ideias e assim por diante. Enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer, né, gente? Dantas, eu queria. Eu até tenho mais coisa para falar, a gente, né, tem muito tema para a gente debater, porque isso sai do direito, sai da contabilidade, vai para a economia, vai para a política, e, enfim, mas a gente também precisa, guardar aí uma certa razoabilidade de tempo. Então, eu quero te perguntar, a respeito de JCP, é uma boa ideia acabar? Não é? Consequência? O que que você acha disso? Olha, o juros sobre capital próprio, aqueles que não têm tanta intimidade, é lembrar que as empresas, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, na Lei 9249, 249, 225, não me lembro bem ao certo, isso é uma lei de 95, 9249 de 95, ela possibilitou esse incentivo para as empresas, aí lógico, foi um lobby evidente, né, para os empresários, que eles pudessem deduzir o retorno pelo investimento aplicado na empresa, por conta de aumento patrimonial, né, que ele tivesse o retorno dos juros em função do tempo lá investido para o seu bolso, como se fosse uma parcela do seu dividendo, além do seu prolabore. Veja que isso possibilitou muito o empresário de se preocupar com duas vertentes. Primeiro, de empenhar o seu resultado, o retorno do seu resultado, né, para os investimentos da empresa, e além do seu prolabore, estou falando aqui às suas pessoas físicas, de também ter um retorno mediante aquele valor que ele colocou no investimento da sua empresa. Com essa possível extinção do juros capital próprio, eu creio que os bancos vão sentir muito mais do que as outras empresas privadas. Por quê? Porque os seus investidores são mais em peso. Claro que isso, mais uma vez, com a extinção do juros capital próprio, esse dispositivo, o governo não pensou no contribuinte, pessoa jurídica. Aqui a sede foi muito alta. Eu acho que os remanejamentos por contas de tributação de lucro, que é uma delas, Rodrigo, e até ser, por mais questionada que fosse, e o ponto que acho que vai ser de maior questionamento aí pelo empresariado, vai ser a questão daquele lucro que está contabilizado, que ainda não foi realizado por conta de pagamento, mas está lá contabilizado. Esse ponto é o que vai vir a ser um pouco mais discutido. Mas o juros sobre capital próprio não ser mais possível extinguir-se ou não ser mais dedutível na base de cálculo do imposto de renda e contribuição, mas acredito que eu posso ser otimista de novo, Rodrigo? Olha, Claro, talvez. é bom que você seja para a gente equilibrar um pouco a conversa. Sim, até agora eu fui pessimista, certo. Mas veja, eu acredito que talvez o juros capital próprio
aqui é uma esperança de que isso não venha a prosperar. Claro que aí sim o governo ele tem como fazer o cálculo, porque o juros capital próprio, você que manuseia o ambiente SPED, enfim, fecha obrigações acessórias, sabe que há como ele ter essa informação de quantos recebem juros capital próprio. O banco mesmo é que recentemente até saiu em jornais o impacto que isso vai ter em suas contas, mas até porque a alíquota do banco de contribuição é maior. Mas certamente com a extinção do juros capital próprio, está aí uma forma que o empresário pode talvez aí reter as suas questões de investimento em empresa e mais uma vez o governo vai sentir esse impacto. Legal. Até Bom, porque o melhoramento da forma com que o governo deveria fazer a mesma coisa, até porque o repasse é maior. Mas é um melhoramento no seu dia a dia, no seu pátio industrial, na sua questão operacional, né? Isso era uma forma de ele ter um retorno para dentro da empresa. Com essa extinção, como eu disse, isso pode prejudicar bastante. Talvez não chegue no êxito das contas que o governo tanto almeja. o Rafael coloca aqui, né? Penso que a extinção da JCP estimulará as empresas a se endividarem junto ao mercado financeiro, ao invés de se financiarem via capital dos sócios, uma vez será menos oneroso do ponto de vista tributário, o que, a meu ver, viola o princípio da igualdade e a capacidade contributiva. Interessante, né? Eu desestimulo pegar um capital mais barato para ir pegar no sistema financeiro, né? Aliás, essa reforma, como várias outras, e com o aumento de carga, é sempre um desestímulo a tirar dinheiro dos investimentos especulativos e trazer para os investimentos produtivos, né? Então, cada vez mais as pessoas que têm dinheiro, que pensam em investir, elas ficam mais desestimuladas a entrar no setor produtivo. E o setor produtivo é o que gera emprego, né? Então, é complicado. Infelizmente, na minha visão, pelo menos, é complicado, né? A Rafael complementa aqui, pois o juro do empréstimo via mercado financeiro poderá ser deduzido do IRPJ, né? E do sócio não, né? Então, enfim. E agora com relação a penúltima pergunta, Dantas, já vou liberar. É que o papo tá bom, a gente vai estendendo, eu tinha falado para você 45 minutos, já dobrei, já virou Até uma hora por e conta meia. de um tema como esse, nós estamos sendo otimistas também, não? É, Procurando pelo é, menos otimismo, não? exato. Com relação a essa questão aí, que é algo que está incomodando muita gente, o tributar a distribuição a partir de janeiro, ainda que o lucro já tenha sido contabilizado. Ou seja, durante o ano de 2021, por exemplo, eu apurei lucro, esse lucro foi tributado a alíquota cheia lá, aos 34. A partir do ano que vem, eu mudo a alíquota para 26, mas a distribuição eu vou tributar. Ou seja, é o pior dos mundos, né? Eu ter lucro acumulado e deixar para distribuir depois. É justo isso? O que você acha? Não é justo. Até porque o lucro que está ali contabilizado, ele foi consumido por uma alíquota maior. Não? Ao passo que com a aprovação da reforma tributária, a alíquota gradualmente, talvez isso venha até esse ponto no Senado, mas como já apresentado aqui, ela vai diminuir. Então, veja, então, olha, vamos contabilizar aqui algumas injustiças. Primeiro, o juros de capital próprio, que era uma forma de remunerar o sócio na parcela dos investimentos que ele fazia no seu patrimônio. Segundo, seria diminuir, não? A questão da parcela dos, digamos, das alíquotas para 2022, mas ao tributar, mais uma vez aqui ainda é muito ponto para discussão. Não vou dizer que é tão questão polêmica, mas até já tem até base sustentável judicial para que isso não ocorra. Mas, de todo modo, vai ser tributado com uma parcela maior, se comparado com 2022 só aprovado, com uma parcela de IRCS menor. Então, evidentemente que aí mais uma parcela
desse lucro que vai ser distribuído, e se distribuído for, né, para a pessoa, para o seu sócio, ele vai ser percentual de uma tributação anterior, lógico. Esse 15%, não falando em alíquota efetiva, mas esse 15% pode ser até um pouco maior em função da base. É a base da distribuição que vai ser também a questão do questionamento do que vai ser distribuído, porque ele vai estar majorado em comparação à nova alíquota que vai estar em 22. Então, efetivamente, aí o governo vai mais uma vez abocanhar uma parcela de um lucro que não está tributado dentro daquelas alíquotas que ele propõe que seja aprovado. Eu particularmente acho absurdo, né? Eu vou tributar o lucro a 34, aí eu vou tributar a empresa a 34, aí eu passo a tributar a empresa a 26, para poder tributar o lucro, só que aquele lucro que foi tributado aqui a 34, se eu distribuir lá na frente, é, eu vou ser tributado nos 15%. Então, é o pior dos mundos, É né? o É o pior dos pior dos mundos. E quem já se mundos. atentou nisso, não, Rodrigo, já está imaginando no seu fluxo de caixa. Ou talvez até o empresariado já esteja se questionando junto aí com sua contabilidade, seu contador, seu diretor financeiro, enfim. A empresa tem dinheiro em caixa para que possa me remunerar e eu não sofra essa incidência de 15% no próximo ano, ou eu vou receber. Então, esse é um ponto também que o empresariado deve estar se questionando o que eu faço agora. Vai depender muito de cada caso. E é um problema, porque a gente deve ter inúmeras empresas com dinheiro em caixa, com lucro lá, que o empresário não sabe se vai precisar reinvestir no negócio, não sabe ainda os reais efeitos, né, da crise, e ele vai ter que tomar decisão, Sim. né, vai ter que tomar decisão. Então, complicado. Bom, Dantas, última pergunta. Recomendações, comentários, alertas, algo que você quer passar aí para os nossos amigos, né, para o pessoal aí que nos prestigia, que está com a gente, acompanhando a nossa conversa. Aqui já antecipando, agradecimento de vocês que estão nos assistindo, também agradecendo aos que aqui compartilharam de suas opiniões, suas perguntas conosco nessa tarde. Eu, pelo menos como uma conclusão do que nós temos, e falando especificamente desse texto que nós temos hoje, né? Eu esperava um pouco mais de, digamos, aqui tentando ser otimista, Rodrigo, mais uma vez, como você vem pedindo, eu esperava uma ampla discussão do tema com a sociedade, com as associações de classe. Talvez isso até tenha sido feito de uma forma muito mais pontual, mas deveria ter sido um pouco mais abrangente. Eu lamento muito pela forma como é conduzido, porque ele não se pensou, não efetivamente tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, mas ele muito mais para poder custear um ponto específico de um benefício, também que todos são merecedores, é evidente, mas, mais uma vez, o que a gente vem fazendo a leitura há anos, a reforma tributária, ela não se empenhou, pelo menos não se desbravou por parte do governo federal de ser amplamente discutida, de voltar com a possibilidade que resulte numa real diminuição da complexidade das formas com que o sistema tributário acarreta aqui para a pessoa jurídica e, consequentemente, o número de obrigações acessórias não vai ter a mesma eficácia. Então, infelizmente, nós estamos aqui nos situações que podem ser votadas no Senado, certamente vai levar o empresário a buscar aqui os seus consultores para poder diminuir o impacto disso. Eu esperava um pouco menos de complexidade, ou seja, um empenho maior da parte do governo de diminuir aí a questão da complexidade, até porque voltado com o empenho dos contribuintes, seus questões de cenários econômicos, né? Isso certamente resultaria numa diminuição global da carga tributária. Mas, Rodrigo, infelizmente, não é isso que nós estamos nos deparando. Então,
fica aqui mais uma possibilidade para você que nos ouve, de que se empenhe em já discutir com o sócio da empresa, o empreendedor, enfim, a questão de já distribuir os lucros que estejam lá contabilizados, que estejam no seu passivo. Claro, isso tem que ser discutido, porque cada caso tem aí o seu Exato. fluxo de caixa muito bom, mas isso depende de caso a caso. Então, vamos aguardar, né? Esperamos que talvez tenha alguma desse impacto. O Rodrigo insiste em que eu seja otimista, mas eu espero pelo menos, que a questão do juros capital ele se mantenha. Mas com o cenário que nós temos, a questão é muito mais política do que técnica. Dantas, obrigado, né? Não tenho palavras aí para agradecer esse momento que você se disponibilizou a estar com a gente, trouxe toda a sua experiência, né? Não é, a gente não está falando de 1 hora e meia de conversa, a gente está falando de 30 anos de experiência compilados em 1 hora e meia de conversa. Então, eu agradeço imensamente, né? Você participar. O Escritório Sartori Advogados agradece a todos, né, que estiveram aqui, que participaram da nossa conversa, que estão prestigiando o nosso evento. A nossa intenção é trazer temas de interesse da comunidade, da sociedade em geral, mais focado para questões jurídicas empresariais, né, ajudar o empresário, ajudar na tomada de decisão, trazer esclarecimentos. Então, é uma satisfação muito grande para a gente estar aqui e receber você, viu, Dantas? Muito obrigado. Aqui estou recebendo, né, algumas mensagens no chat, né, o Rafael parabenizando pelo debate, a Ruth, né, dizendo que adorou o debate, agradecendo as considerações, né, o Carlos Daniel também, né, colocando que foi de qualidade, o Wagner, né, falando sensacional, Dantas, legal, muito bom. Gente, só relembrando, né, quem tiver interesse em receber um certificado, coloca aqui no chat o seu nome, o seu e-mail e envia um e-mail para daniela@sartoriadvogados.com.br com nome, e-mail, CPF, RG, tá bom? Então, muito obrigado a todos, né? 4h40, passamos um pouco do horário, mas foi por bons motivos, né? Dantas, mais uma vez, obrigado a Obrigado, todos. Rodrigo. Obrigado Excelente a tarde para todos. todo mundo. Eu agradeço também as mensagens. E, mais uma vez, a questão tributária, a questão contábil, tudo que nós estamos discutindo aqui, evidentemente que, como já disse o Rodrigo, estamos abertos para poder discutir os assuntos com vocês, dúvidas, efetuar um pouco mais na questão. Mais uma vez, o tema não é assim tão simples, mas ao passar dos anos, nós começamos a nos adaptar em algumas questões que acabamos sempre dando uma forma de minimizar, de uma forma legal, de uma forma dentro dos pilares legais para poder atender os nossos clientes. Então, aqui, mais uma vez, o agradecimento. Obrigado a todos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que estão assistindo. E vamos aguardar, então, os próximos. Talvez a gente volte aqui para discutir o resultado disso, não, Rodrigo? Vamos ver, quem sabe até o final do ano aí a gente precisa fazer um de emergência aí para, tcharam, né? Vamos ver, quem sabe. E quem sabe, né, seja melhor do ponto de vista de entusiasmo, né? Sejam novidades melhores do que as que a gente tem hoje, né? Estou sendo pessimista de novo. Legal, gente. Muito obrigado e boa tarde a todos. Foi um prazer muito grande. Tchau. Até mais, gente. Boa tarde. Até mais.